Não tenha medo. A vitória final de Jesus é só uma questão de tempo. Eu sei que conversar sobre textos apocalípticos acaba, para muitas pessoas, sendo algo que rouba a paz, que traz preocupação, que traz ansiedade. Eu me lembro uma vez de conversar com um jovem que estava me dizendo: pastor, eu comecei a ler Apocalipse e agora eu não consigo mais dormir à noite. Olhar para essas ilustrações, para as bestas, para esses grandes animais e opositores, inimigos que vão se levantar contra o povo de Deus e todas essas ameaças é algo que traz muita preocupação para muita gente, eu entendo isso. Mas é importante que enquanto fazemos essas leituras e nos deparamos com esse texto, com esses textos, não percamos de vista o grande e maior foco desses textos apocalípticos, que não está em apresentar o poder e a ameaça dos inimigos que vão se levantar, mas nos assegurar de que a vitória final de Jesus já está decretada. É um fato estabelecido, é apenas uma questão de tempo. O reinado desse Altíssimo Senhor, o reino do Altíssimo permanecerá para sempre. Todos os governantes o servirão e lhe obedecerão, como o texto diz para a gente no capítulo 7, no final do nosso capítulo. Os textos apocalípticos trazem muitas ilustrações, muitas visões curiosas que mexem com a nossa criatividade, com a nossa mente, mas nunca perca de vista a grande intenção do texto, que é nos apresentar a vitória final do Senhor. Que para além de todos os inimigos que possam se levantar, pensar em se levantar, ele será vitorioso sobre todos eles. Eu sei que se você fez a leitura, você veio para esse vídeo na expectativa de entender melhor algumas dessas visões. Mas eu já te adianto uma coisa. Se você não lê o texto, vai ser muito difícil você acompanhar a explicação desses elementos, porque são muitos elementos, são muitas coisas. Então faz a leitura para que você possa entender bem esse aspecto. E eu vou tentar trazer alguns aspectos gerais, não dá para a gente se aprofundar em todos os mínimos detalhes, porque são muitas questões para a gente tratar num vídeo só. E como eu disse, eu insisto, não é esse o grande foco da mensagem desses capítulos. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Vamos lá! Texto de hoje, Daniel, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Capítulo 7 e capítulo 8, nós temos duas visões dadas ao Senhor a Daniel. Então, duas visões de Daniel, uma registrada no capítulo 7, uma registrada no capítulo 8, e no capítulo 9 nós temos a oração de Daniel em favor do povo, em seu favor, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão pelo pecado do povo de Israel e recebendo também mais uma mensagem, mais uma confirmação do Senhor. Vamos passar por esses textos e deixa eu te ajudar a refletir um pouquinho sobre esses elementos. No capítulo 7, nós temos uma visão de 4 bestas, que são semelhantes a um leão, a um urso, a um leopardo, e a quarta besta, que é diferente das outras, um tanto mais assustadora, terrível, muito forte, com dentes de ferro, tinha 10 chifres e tem toda um aspecto, e traz um aspecto visual bem mais assustador e diferenciado em relação às outras. Mas, para resumir esse entendimento, essas 4 bestas vão fazer menção justamente aos 4 reinos que se sucederão no poder, que também já foram mencionados no nosso comentário anterior sobre a outra visão de Daniel. A primeira besta faz referência ao Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois a Grécia e depois a Roma. E é interessante a gente notar isso, porque a partir de Roma, nós praticamente, se a gente for analisar e refletir sobre isso, basicamente nossa sociedade é uma extensão desse pensamento romano, dessa sociedade romana. Né? O pensamento romano molda o nosso estilo de sociedade, de pensamento da nossa sociedade. Por isso, muitos dos estudiosos desses textos apocalípticos entendem que, ao interromper essa ilustração sobre esses reinos no Império Romano, isso não seja necessariamente um indicativo de que é algo que já cessou ali quando o Império Romano caiu oficialmente, mas de que nós estejamos na prorrogação desse tempo e estejamos vivendo então nesses dias pós esse Império Romano. Por isso essas 4
Essas 4 bestas, fazendo referência a esses 4 reinados. Nós temos então as 4 bestas, nós temos uma menção aí feita a um pequeno chifre que tinha olhos e tinha boca e falava com arrogância, fazendo uma menção, trazendo então uma menção ao anticristo que viria e que se levantaria como opositor, como perseguidor do povo de Deus. Mas nós temos claramente no final dessa visão uma menção muito clara à força, ao poder e ao reinado do Senhor. Quando o trono é colocado e o ancião está ali no seu trono, um trono de fogo, sendo servido por milhares de anjos, e o ancião se assenta para julgar, e ele emite então o seu julgamento, derrotando e decretando a derrota dessas bestas, desses reinos, e decretando, por fim, o reinado eterno do Filho do Homem, fazendo uma menção clara a Jesus, ao Messias que viria. No versículo 13 do capítulo 7, nós temos o texto dizendo, por exemplo, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com nuvens do céu, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença, recebeu autoridade, honra, soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. No meio de toda essa visão e desses reinos que viriam, a maior mensagem aqui presente nesse capítulo 7 é justamente a de que, para além de todas essas autoridades e esses opositores que se levantariam e que tentariam destruir o povo, o Senhor, no fim de tudo, ele subjugaria todos esses inimigos. E ele julgará, contudo, no verso 26 o texto vai dizer, contudo o tribunal o julgará e todo o seu poder será tirado e completamente destruído. Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder, a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Apesar de tudo isso, de todas essas angústias que o povo enfrentaria, e sim, enfrentariam, e sim, ainda enfrentaremos, o final está garantido. O reino do Altíssimo será estabelecido e permanecerá para sempre. No capítulo 8 nós temos uma outra visão, agora envolvendo um carneiro e um bode. Um carneiro que é retratado nessa visão como um carneiro com 2 chifres compridos, e esse carneiro faz menção ao Império Medo-Persa, então esses 2 chifres fazendo essa dos medos e dos persas. Então esse Império Medo-Persa é representado por esse carneiro com 2 chifres longos, que ele vem, o texto diz que ele vem dando chifradas em tudo, ninguém conseguia detê-lo, até que de repente surge um bode vindo do oeste com um único chifre enorme entre os olhos. Ele vai na direção desse carneiro com toda a velocidade, ele está tão rápido que ele sequer toca o chão, e ele derrota esse carneiro. E esse, fazendo menção então ao império, ao reino grego, né? Esse império da Grécia que viria, esse império macedônio que viria e dominaria o império Medo-Persa e assumiria então esse governo. Muitas figuras históricas hoje são atribuídas a essas menções que são feitas aqui. Por exemplo, esse primeiro rei do Império Grego que é colocado, hoje nós relacionamos, entendemos que seja o Alexandre o Grande, o primeiro e grande imperador, né, rei desse período da Grécia. Mas coisas que aconteceram muito depois de Daniel. E Daniel não tinha como mensurar e saber quem seriam esses personagens. Então, nós vamos ter diversos aspectos que hoje, diante da história, nós somos capazes de relacionar. Mas, mais uma vez, nós temos o fato de que a grande questão e o grande objetivo do Senhor não era dar para Daniel os detalhes de tudo o que aconteceria para que ele pudesse se preparar e avisar as pessoas, inclusive porque no final do capítulo 8 é dito para ele para que aquela visão, ele mantivesse aquela visão em segredo, porque esses acontecimentos só ocorreriam depois de muito tempo. Então ele não deveria nem anunciar aquilo para as pessoas naquele momento. Olha só como o propósito não era de gerar preocupação, de gerar ansiedade,
mas era de anunciar, apesar de tudo que virá pela frente, o Senhor será vitorioso. No capítulo 9, nós temos já um outro período, agora já no primeiro ano do reinado de Dario, quando Daniel relata que ele pegou a palavra do Senhor para estudar, a palavra revelada pelo Senhor ao profeta Jeremias. E lendo os escritos do profeta Jeremias, ele se viu diante do texto, diante do entendimento dos 70 anos que seriam necessários antes, os 70 anos de desolação necessários a Jerusalém antes que a cidade fosse restaurada. E diante daquilo, da constatação e de tudo que ele lê no profeta Jeremias, ele se coloca diante de Deus quebrantado, arrependido pelos seus pecados, pedindo perdão pelas suas falhas, pedindo perdão pelos tantos pecados cometidos pelo seu povo, pelos seus reis, pelos líderes de Israel ao longo do tempo. Nós temos uma grande, longa oração de arrependimento, de confissão de pecados, tanto dele quanto do seu povo. E nessa oração, no final dessa oração, Daniel clama ao Senhor: ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo, ouve a minha súplica, por causa de ti mesmo, Senhor. Volta a olhar com bondade para o teu santuário. E ele diz: fazemos essa súplica não porque merecemos, mas por causa da sua misericórdia. Daniel clama pela misericórdia do Senhor, clama ao Senhor por misericórdia sobre Israel. E nós temos aqui, mais uma vez, inclusive, mais uma vez, eu não mencionei, mas no capítulo 8 nós temos aí a menção, inclusive, do anjo Gabriel, que aparece nessa visão, ajudando Daniel a entender, explicando o significado da visão. E aqui, mais uma vez, Gabriel aparece no texto, trazendo a ele uma explicação, dizendo: olha, assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem, pois você é muito precioso para Deus. E ele então fala sobre um período de tempo que seria passado até que viesse o ungido. E aqui nós temos uma questão de semanas e não vou me ater a esses detalhes. Mas essas semanas indicam períodos de tempo, provavelmente anos, e períodos de tempo que seriam decorridos para a chegada do ungido, aquele que viria, o ungido do Senhor que viria. Ele faz menção, inclusive, ao fato de que esse ungido seria morto, no verso 26 do capítulo 9. Depois desse período, o ungido será morto e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. E esse governante que ele faz menção aqui, é uma menção ao anticristo, que virá, o anticristo que se levantará como governante, que se colocará como oposição ao povo de Deus. O fim chegará como uma inundação, e a guerra e os sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de uma semana, mas depois de metade desse período ele acabará com os sacrifícios e as ofertas. E numa parte do tempo, ele colocará uma terrível profanação. Então nós temos aqui mais uma palavra fazendo essa menção ao anticristo e às perseguições e aos males que viriam, as perversidades que viriam. Mas olha como o texto termina. Isso tudo aconteceria até que o destino declarado para este profanador seja finalmente derramado sobre ele. Percebe a ênfase no texto em deixar claro, para além de todas as ilustrações, de todas as imagens e bestas e chifres e tudo mais, que Jesus, o Messias, o ungido, ele viria, ele seria vitorioso e o seu reino jamais teria fim. Essa é a grande mensagem que nós vamos e devemos encontrar sempre presente nos textos apocalípticos. O texto de Apocalipse, por exemplo, o livro de Apocalipse, é um grande livro de esperança, não é um livro de medo, não é para que você tenha medo do fim, mas para que a gente deseje e tenhamos e ansiemos por esse dia, o dia da volta do nosso Senhor, o dia da vinda gloriosa do Senhor para reinar e para assumir o seu lugar em que nós estaremos diante dele. Os textos apocalípticos não têm por propósito tirar a sua paz, te deixar tomados de medo, por mais que isso possa acontecer, mas sim tranquilizar o nosso coração. Olha, dias difíceis virão, circunstâncias complicadas se abaterão sobre o povo de Deus, mas não se esqueça, a vitória final de Jesus é só uma questão de tempo. Daniel se viu tomado de medo em muitos momentos diante dessas visões.
e preocupado e ansioso e aterrorizado diante delas. Mas que assim como ele foi capaz de compreender e o Senhor deixou claro a ele nessas visões, que você também possa entender que a vitória final de Jesus está decretada e ela vem, é uma questão de tempo, e que nós possamos nos nutrir dessa esperança e nos alegrar nessa esperança para enfrentarmos as bestas e os bestas que continuam se levantando hoje ainda contra o Senhor, contra o povo do Senhor. Sem dúvida, muitas lutas nós temos enfrentado, você tem enfrentado, vamos enfrentar muitas lutas ainda mais. Mas que em tudo isso, e apesar de tudo isso, e ao longo de todo esse tempo, a nossa confiança esteja sempre na vitória final do nosso Senhor Jesus. Essa sim, já está decretada e sabemos como tudo isso irá terminar. Que Deus abençoe você, sua família. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. Manda esse medo embora. Confie, a vitória de Jesus está garantida. Deus te abençoe.